Olá pessoal, Felipe Fabre, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria, e estamos aqui hoje, praticamente últimos dias do ano, virando agora a temporada 2022 para a temporada 2023, e o grande ponto, a grande questão que todo mundo tem levado em consideração é o que nós podemos esperar para o ano de 2023 com relação ao mercado pecuário. Bom, vamos falar a respeito de alguns pontos aqui, alguns desafios que a gente deve ter para o próximo ano, começando na questão de oferta inicialmente. Nós tivemos ao longo de 2020 e 2021 2 anos de forte retenção de fêmeas para produção de matrizes e produção de gado de reposição. Esse movimento ele começou a chegar ao mercado com relação à oferta de bezerrada a partir de 2022, e isso acabou levando a uma pressão de baixa nas cotações no mercado de reposição e a um incremento no volume de fêmeas abatidas neste ano. Esse cenário acabou pressionando a arroba do boi gordo, dando aí o início a uma virada de fase dentro do ciclo pecuário de preços. Essa virada de fase ela deve seguir em 2023, nós devemos continuar com um cenário ainda de descarte de fêmeas para a próxima temporada, e também com relação à oferta de bezerros e preços no mercado de reposição, há a possibilidade de uma maior oferta chegando principalmente para as categorias mais jovens, e isso pressionando as cotações no mercado de reposição, desestimulando a atividade de cria e aumentando a possibilidade de abate de fêmeas para a próxima temporada. Então, em termos de arroba, em termos de mercado, nós devemos ver um cenário com preços ainda pressionados na temporada de 2023. Com relação à outra ponta, a ponta da demanda, nós temos que analisar aqui dois grandes fatores. O primeiro deles é a demanda doméstica, responsável por quase 70% do consumo de carne bovina aqui no país, que vem fragilizada. Desde a pandemia, do começo da Covid-19 aqui no mercado brasileiro, o consumo de carne bovina ele tem diminuído em função de uma somatória de fatores que não só a questão da pandemia, tivemos uma redução na oferta de gado, incremento no custo de aquisição para carcaça pelo mercado atacadista e, por consequência, no mercado varejista, e uma população com um poder de compra fragilizado em função de todo o problema causado pela Covid-19. O Brasil ainda não se recuperou com relação ao consumo, não se recuperou com relação ao poder de compra da sua população e segue sendo o consumo doméstico um dos grandes gargalos com relação ao mercado pecuário. A gente até viu uma ligeira recuperação em 2022, tivemos indicadores macroeconômicos que acabaram sendo positivos com relação à questão de perspectiva para o consumo doméstico. O desemprego atingiu um dos menores patamares, tivemos um crescimento do produto interno bruto do país que acabou favorecendo essa questão do consumo, mas foi um crescimento relativamente baixo com relação ao que nós temos historicamente falando. Então nós saímos de quase 30 quilos habitante ano para chegar a cerca de 26 quilos habitante ano com relação ao consumo de carne bovina pelo mercado brasileiro. E isso deve seguir na próxima temporada, a gente deve seguir com um consumo ainda baixo, apesar da perspectiva de aumento na oferta de carne. Por quê? O mercado varejista, ao longo dos 2 anos aí de maior crise com relação ao Covid-19 e dificuldade de aquisição da matéria-prima, teve as suas margens muito achatadas e deve manter os preços na próxima temporada. A gente pode até trabalhar com ligeira queda com relação a preços da carne ao consumidor final, mas não acreditamos em um viés baixista muito proeminente com relação a esses preços, e com isso o consumidor deve seguir afastado com relação ao consumo de carne bovina ainda no próximo ano de 2023, e lembrando que essa retomada, uma possível retomada do consumo de carne bovina também passa pela questão do crescimento econômico do país e geração de empregos, e a perspectiva para o crescimento do país na próxima temporada é mais singela com relação a esse ano. O Boletim Focus aponta aí para um crescimento de cerca de 0,5% até 0,7% para a próxima temporada com relação ao produto interno bruto, enquanto nesse ano nós tivemos um aumento de quase 3%, a expectativa é de um aumento de quase 3%
para o produto interno bruto do Brasil. E por fim, a questão da exportação, que acabou sendo uma válvula de escape muito forte para a indústria. O que a gente pode esperar para o próximo ano? Nós tivemos um cenário onde a China, desde 2018, tem tido cada vez mais um papel muito relevante com relação às compras de carne bovina no mercado internacional e aqui para o Brasil principalmente. Em 2022, a China tem respondido por mais de 60% do volume de carne bovina exportada, volume esse que foi recorde em 2022, já consolidado, isso considerando os dados oficiais até novembro. Então nós tivemos 1,8 milhão de toneladas exportadas com cerca de 11 bilhões de dólares de faturamento para o setor exportador. Então foi um ano muito bom no contexto de exportação, mas para 2023 nós devemos ter talvez um cenário mais compassado. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos aponta aí para uma redução de cerca de 10% com relação à demanda chinesa por carne bovina no mercado internacional, e isso deve acabar impactando diretamente as compras aqui do mercado brasileiro, as compras chinesas aqui do mercado brasileiro. Apesar dessa possível retração com relação às compras na China, nós estamos falando de um comportamento de queda, possível queda, em relação a volumes historicamente muito elevados. Então deve ser ainda um bom ano com relação às exportações para o setor de carne bovina. Por fim, apesar da questão de saída da China, nós podemos, de possível redução da participação chinesa, nós podemos ganhar market share com relação a outros países. Nós temos agora os Estados Unidos entrando em uma fase de retenção de fêmeas, então o preço da carne por lá ficando mais caro e menor disponibilidade para o mercado internacional. Temos também toda a questão na Austrália pesando com relação a preços do gado por lá e dificultando o acesso a outros mercados mais próximos, como o Japão e Coreia do Sul, que podem, no próximo ano, ainda não são compradores brasileiros, mas podem, no próximo ano, começar a intensificar a busca por carne aqui pelo Brasil, podem liberar as compras aqui pelo mercado brasileiro. Então o Brasil pode, no próximo ano, no setor exportador, abrir novos leques, e isso é muito importante, dado hoje o peso da China, a relevância da China dentro do nosso setor exportador. Bom, pessoal, o que eu quero trazer aqui de mensagem para todos vocês que estão nos acompanhando: não existe um ano típico dentro da pecuária, dentro do agronegócio como um todo. O ano típico, nós costumamos dizer que ele é sempre um ano atípico, e estar preparados e acompanhando o mercado é essencial para que a gente tenha sempre aí a melhor tomada de decisão dentro dos nossos negócios. Por hoje era isso, pessoal, e que seja um ótimo 2023 para todos nós, com bons negócios. Até logo!